Olá, eu comentei nos últimos vídeos sobre a importância dos concílios na vida da igreja e no último vídeo em particular sobre a importância do Vaticano II nesse momento da vida da igreja. E eu gostaria de comentar hoje sobre um dos documentos, um dos 16 documentos do concílio, uma das 4 constituições, que é o documento com o qual eu tenho mais intimidade, o documento sobre a revelação, sobre a divina revelação. Quando nós falamos de fé cristã, mas quando falamos de monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islamismo, nós sempre falamos de religiões reveladas, ou seja, da ideia de que Deus de fato se manifesta ao ser humano. Como é que o cristianismo católico compreende hoje esta manifestação de Deus na história? O documento mais denso que nós temos na história da igreja está no Concílio Vaticano II, que é o documento Dei Verbum, a Constituição Dogmática sobre a Divina Revelação. Esse documento, que foi também o documento com a mais longa gestação dentro do concílio, imaginemos que ele começa a ser discutido em 62 e vai ser promulgado praticamente um mês antes de terminar o concílio, lá em 65, ele passa por muitas fases nesse seu trabalho de elaboração e ele começa com o esquema chamado de Fontibus Revelationis, ou seja, o esquema que foi organizado pela antiga comissão teológica antes do concílio iniciar, comissão que era chefiada pelo cardeal Ottaviani, o prefeito do antigo Santo Ofício, hoje de Castério para a doutrina da fé, e ela chega no concílio trazendo um pouco, evidentemente, a lógica teológica pós-Concílio de Trento, de que nós temos duas fontes da revelação, a tradição e a escritura, e essa é uma ideia muito usada para combater os reformados, os protestantes assim chamados. O concílio rejeita esse esquema por dois motivos. Primeiro, porque ele é um esquema muito acadêmico, que não conversa com o ser de hoje, com o ser humano de hoje, não é um documento pastoral, como era o concílio. Segundo, porque ele é um documento nada ecumênico. Ele não estabelece relações de diálogo com as igrejas cristãs que se separaram da Igreja Católica. E aí então o Papa organiza uma comissão mista, reunindo membros da comissão chamada de doutrina, também chefiada pelo cardeal Ottaviani, e membros do secretariado para a unidade dos cristãos, já chefiado então pelo cardeal Augustin Bea, um grande exegeta, um grande biblista jesuíta. E aí nós temos a reelaboração desse esquema, até nós chegarmos em 65 com o esquema de Divina Revelazione, que vai ser depois nomeado Dei Verbum, que é hoje o documento oficial, então foi aprovado no Concílio Vaticano II, repito, na última sessão do Concílio Vaticano II, apenas 6 bispos não aceitaram, mais de 2.300 bispos deram seu placet, disseram sim a este documento. E para falar desse documento, nos servirão alguns vídeos, eu gostaria de comentar hoje apenas a primeira parte do documento, quando no segundo parágrafo a igreja nos fala sobre a natureza da revelação. O que é a revelação de Deus enquanto tal? Até o Concílio Vaticano II se falava muito de que Deus nos revelava coisas. E se a gente pega o documento do Concílio Vaticano I, a Dei Filius, quando se fala da revelação de Deus, se fala sim que Deus se dá a conhecer e dá a conhecer os seus decretos para o ser humano. O Concílio Vaticano II entende a revelação de forma dialógica. Deus se mostra, se dá a conhecer através de forma dialógica, ou seja, ele conversa com o ser humano. O documento diz que Deus fala a nós como quem fala a amigos, para dar-nos a conhecer quem ele é e o seu desejo de salvação, e assim nos levar à comunhão com ele. Quer dizer, a revelação a partir do Concílio Vaticano II, ela toma este caráter dialógico, de Deus que estabelece um diálogo com a humanidade, não tanto para nos ensinar coisas, mas para nos dizer quem ele é, qual é a sua essência e o que ele deseja. E o que ele deseja é a salvação.
E essa salvação é exatamente estabelecer intimidade com Ele, para que nós possamos, já neste mundo e depois na eternidade, criarmos a plenitude da comunhão com Ele e com os irmãos. Dei Verbum é um documento que está acessível, nós podemos procurar na internet, é um documento público. Eu convido que todos possamos ler esse documento, é de rápida leitura, e que nós possamos comentar ao longo de alguns vídeos a importância desse documento. Mas, repito, nesse documento, a revelação toma um caráter dialógico. Deus fala conosco e fala conosco não como quem fala a servos ou a escravos, mas fala conosco como quem fala a amigos.